Durante muitos anos, o autismo foi mal interpretado. E esse espaço é uma oportunidade para a gente desmistificar tudo isso. Nasce hoje o podcast Mentes Únicas, Fé, Ciência e Inclusão. Nós queremos convidar você a ter a oportunidade de compartilhar conhecimento conosco e nós compartilharmos conhecimento com você. Para além disso, fé e inclusão. Sejam muito bem-vindos a esse tempo, a esse momento. E de uma forma muito especial, celebrando o dia 2 de abril, Dia Internacional do Autismo. Nós fazemos alusão a esse tema de maneira muito especial. E eu quero aqui agradecer desde já aos meus convidados que estão aqui, Dr. Flauber e Johanna Guedes. E aí eu quero fazer as devidas apresentações, dizer que sintam-se muito bem-vindos e sejam muito acolhidos nesse lugar. Então, quero falar primeiro de Dr. Flauber, que é médico pediatra há 25 anos aqui em Campina Grande. Tem uma história de muito sucesso, título de especialista em pediatria e neurologia pediátrica, mestrado em terapia intensiva, treinamento internacional de epilepsia em pediatrias níveis 1 e 2, especialização em reabilitação cognitiva, especialização em saúde e segurança do paciente, ex-professor de pediatria da Facisa e ex-diretor técnico do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, além de perito médico. E, além de tudo isso, um ser humano incrível. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Flauber, a esse lugar. Eu que agradeço, Edivânia, você que é uma pessoa inspiradora quando pensamos em autismo. Agradeço também estar aqui na presença da doutora Johanna, com certeza vai enriquecer muito o debate. E estamos aqui com muita alegria e entusiasmo para esse passo inicial muito importante na nossa cidade. Que bom, seja muito bem-vindo, doutor Flauber. Agora eu quero também fazer menção da minha querida amiga Johanna Guedes. Ela é psicóloga e seminarista pela Juvep, líder do Ministério de Inclusão e Saúde Mental na Igreja Batista do Farol e experiente na atuação de atendimento ao público neurodivergente e ao cuidado com famílias atípicas. Seja muito bem-vinda diretamente de João Pessoa, especialmente para esse momento. É verdade, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, não só de estar nesse primeiro momento aí do podcast Mentes Únicas, mas também ao lado de você, ao lado do Dr. Flauber, e poder ter essa experiência, rica em amor, em humanidade e em fé. Então, contem comigo. Ah, que bom. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho de onde tudo começou, Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho e refletir, através da fé, da ciência e da inclusão, como isso tudo começou. Então, eu quero já de maneira muito prática, doutor Flauber, já passar a fala para o senhor. E eu queria que o senhor pudesse nos contar um pouquinho sobre como o autismo começou dentro da ciência, como é que se inicia essa história. É uma história bem interessante, porque começa com um pediatra chamado Léo Kanner, há bastante tempo, na década de 40, onde ele começou a identificar crianças com um perfil de comportamento bastante atípico, que não se comunicavam bem, eram bastante isoladas e não sabiam brincar. As brincadeiras eram extremamente estranhas para o padrão esperado da idade. Ele começou o estudo com poucas crianças e, a partir disso, ele categorizou inicialmente essa condição como uma espécie de psicose infantil. E durante muito tempo, essa classificação ela vigorou na ciência, tratando essas crianças como psicóticas, ou seja, como uma condição mental extremamente grave e praticamente sem um tratamento ou algo a ser feito por elas. Era uma espécie de condenação. Associado a isso, outros pesquisadores, também na época próxima à de Léo Kanner, começaram a identificar também que havia uma espécie de culpabilidade. Havia a culpa da mãe, a mãe geladeira, que não demonstrava afeto às crianças e por isso elas adoeciam. E aí, além desse peso da psicose infantil, havia um outro peso, esse carregado pelas mães, de se sentirem culpadas pela condição dos filhos. Só que a ciência evolui, e graças a Deus, aí onde está o toque divino, que permitiu que outros pesquisadores fossem identificando condições que se assemelhavam àquilo que o pediatra inicialmente verificou e chamou de autismo, e entendendo que havia outras manifestações, como crianças que conseguiam até se comunicar, mas a comunicação não era tão funcional,
crianças que conseguiam brincar ou até mesmo tentar interagir com outras, mas com uma certa dificuldade. E aí foi onde se entraram na conceituação do autismo novas classificações, que culmina com o tempo atual, onde temos a classificação transtorno do espectro autista, como se a gente imaginasse um guarda-chuva que abarcasse várias manifestações clínicas, tendo como base, de fato, do diagnóstico dificuldades de comunicação, de interação social, alterações sensoriais e comportamentos repetitivos, essa é a base, mas com manifestações diferentes, classificando, portanto, nível 1, 2 e 3, e retirando dois pesos dessa conceituação. O peso de que era uma psicose, ou seja, algo que não tinha o que fazer, e a gente sabe que tem muito a ser feito, né? E o peso de que a mãe era culpada por aquela situação. Hoje a ciência conseguiu avançar para descobrir alguns marcadores genéticos, entender que há uma hereditariedade que tira a culpa da mãe, não é uma escolha da mãe, não foi porque ela quis que a criança adoecesse. E a partir daí hoje a gente tem tratamentos baseados em uma humanização, tratamentos que têm uma visão mais humanizada e mais inclusiva para essas crianças. O autismo, ele de fato foi mal interpretado, né? Eu comecei falando a respeito disso, abri o nosso momento sobre isso, porque a gente entendeu que durante todo o tempo ele foi extremamente mal interpretado. E aí, graças à evolução da ciência, ao conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento é libertador, né? Porque o conhecimento traz, de fato, uma perspectiva diferente de vida, né? E a gente vê, a partir da medicina e também das ações, né? De tantas ações de pessoas que acabam tomando isso de uma maneira muito pessoal e particular. E aí, eu já quero passar para você, Johanna, diante dessa história do autismo, né? O que a gente pode entender como antes e depois de tanto conhecimento já tendo hoje, e como é que a gente pode separar esse tempo a partir dessa perspectiva de fé, também de inclusão? Tem um pastor muito conhecido chamado Augusto Nicodemos, né, que ele disse que Jesus não morreu para nos salvar da nossa inteligência, e sim do nosso pecado, né? E isso traz uma perspectiva bem abrangente da nossa ação prática nesse processo, né? Porque a ciência vive os seus desafios e a igreja vem vivenciando esses desafios também, né? Então, quando a gente pensa em cosmovisão cristã, pensando agora num contexto mais específico, né? Uma cosmovisão sadia, ela é aquela que nos impulsiona à prática, né? Então, por muito tempo, houve uma dicotomia. Isso é da igreja, isso é da ciência, né? Acho que o Dr. Flauber vai concordar comigo. E aí, nos últimos anos, né, principalmente agora, pós-pandemia, as igrejas vêm vivenciando essa movimentação, né, de consciência realmente, onde suas consciências são feridas, né, e postas a desafios onde elas precisam entender que uma inteligência sadia, né, essa cosmovisão sadia, ela precisa ser prática. Então a gente fala muito, né, sobre amar pessoas no meio cristão, e quando a gente pensa no autismo ou diversas outras neurodivergências no campo da igreja, a gente vê que não tem outro caminho, né? Então uma fé prática e inteligente nesse aspecto, ela caminha não contra, né, mas a favor dessa aproximação, né, de conhecer e vivenciar, né, de uma forma que, vou citar exemplos, né, lá na igreja, por exemplo, na Igreja Batista Farol, a gente foi se colocando nessa experiência, né, então, hoje faz 4 anos que a gente tem um projeto lá, todo engajado no Ministério de Inclusão e Saúde Mental, e de fato foi assim, né, então tiveram muitos erros no caminho, e a gente entendeu que podia acertar no momento que a gente conciliasse o que correspondia à fé, mas no momento que a gente entendesse que o vida na vida faz todo sentido, né? Então a gente começou a sentar com esses pais, começou a entender não só de necessidades coletivas, mas individuais, e foi entendendo, essa é a fé prática, né? Essa é a religião, né, no bom sentido, que de fato agrada ao Senhor. Então, a gente vai entender a necessidade de cada neurodivergente quando a gente se propor, na experiência prática, a caminhar com eles. É isso mesmo.
Eu acho que essa coisa da vida na vida, acho que essa frase faz toda a diferença para qualquer lugar que nós estejamos, né, doutor Flauber? Seja na igreja, seja num consultório. Então, fica muito diferente quando o senhor atende alguém, e eu estou falando aqui da mãe de uma criança que é atendida por doutor Flauber, né? Então, fica tão diferente quando a gente sente vida, né, preocupação, e aí a gente se utiliza da ciência, do seu conhecimento como médico, mas entende que a vida, há uma preocupação para além somente de um diagnóstico, somente de uma medicação, de um receituário, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, concorda? Isso, é no momento da consulta que a gente precisa trilhar caminhos para aquela família que recebe um diagnóstico. Na maioria das vezes vem com o choro da mãe, vem com aquele entalo do pai. É difícil aceitar e entender. Mas quando a gente oferece caminhos, que aí se baseiam no tratamento, algumas vezes no uso de medicamentos, mas sobretudo nas terapias, nas orientações para a escola, e quando a gente diz há o que fazer, quando reavaliarmos, é bem possível que alguns aspectos já estejam melhores. Uma noite de sono que começa a ter, não é? Um desfraude que a criança aprende, uma vontade maior de brincar com outras crianças, e tudo isso, apesar de parecer pequeno, são grandes conquistas que significam as barreiras que estão sendo superadas, justamente por esses caminhos de orientação. Se a gente tem não há dicotomia, mas se a gente tem todos os papéis sendo realizados de maneira coerente, correta, e na vida, flui diferente, né? Doutor Flauber, quais foram os equívocos, assim, que marcaram o autismo ao longo dos anos, né? Porque a gente falou aqui da má compreensão, de que ele era muito mal compreendido, mas quais foram as marcas, assim, que ficaram, né? E que causaram malefícios, dores, assim, que a gente pode falar? Isso, e causa esse medo do diagnóstico. Na verdade, os 3 grandes fatores que contribuíram para todo esse medo que se tem do autismo, que tornou ele mal compreendido, primeiro foi essa questão de algo relacionado a uma psicose, algo que não havia o que fazer, e pior ainda, relacionado a uma falta de um desejo de uma mulher de ser mãe. E aí trazia peso, vergonha. Ora, a mãe sabendo que diagnosticar algo onde ele é ser culpada, a tendência era fugir daquele diagnóstico. Depois veio a hipermedicalização, acreditar que dopar crianças, isso foi há bastante tempo, não é a realidade atual para a maioria dos bons profissionais, mas foi durante muito tempo a realidade de dopar crianças, dar medicamento para que aquela criança ela ficasse totalmente inibida e não se desenvolvesse. Mas aí trazia uma certa tranquilidade. E o terceiro e talvez maior falha dentro de toda a questão do autismo foi a falta da visão de um diagnóstico precoce. Havia uma percepção de um diagnóstico tardio, aquela visão, sua criança está meio diferente daquilo que é esperado no desenvolvimento, deixa para depois, a gente depois avalia isso. Com o tempo ela vai se desenvolver, cada criança tem seu tempo, e aí esse tempo não vinha. A mãe começava a comparar com outras crianças, na escola começava a vir a reclamação, olha, seu filho não está conseguindo aqui desenvolver habilidades. Saía no profissional, no médico, não, deixa que depois ele vai, é muito novinho, não vamos intervir. E hoje todas as pesquisas mostram que o autismo precisa ser diagnosticado o mais precoce possível, sobretudo até os 3 anos de idade. Então foi essa sequência de falhas que existiram e que contribuiu, em parte, para isso que a gente vivencia hoje, né? Uma dificuldade ainda de acesso da população aos tratamentos que são os mais adequados. Eu queria abrir também um parêntese e lembrar que houveram muitos manicômios, né, também, que as pessoas eram internadas e alguns deles... Crianças e adolescentes, né, por falta Aqui no Brasil, de tratamento, inclusive. por falta de conhecimento, né, doutor Flauber?
Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, ou li em algum lugar, não estou lembrada exatamente onde, mas falando de um número alarmante há 20 anos atrás. Não era tão longe também, não. Eram coisas de 20, 25 anos atrás. Então, ainda haviam manicômios abertos no Brasil, em regiões às vezes muito pobres, né? E que pessoas eram largadas ali e que às vezes era só E muitas uma vezes sem um intervenção diagnóstico, correta, né? né? Não tinha um diagnóstico fundamentado e ficava aquela ideia, né? É raro demais. Não vamos nos preocupar com o autismo, é muito raro. Na verdade, talvez essas crianças fossem levadas a atendimento e ficava essa pensamento, não, deixa para depois. Ou então, quando já chegava numa forma de muito nível de suporte, que antigamente era chamado de grave, dizia, é uma esquizofrenia. Então ficava sem o caminho, como falamos no começo. É muito forte, mas também é muito... dá uma perspectiva de esperança muito bacana, né? O fato de nós estarmos no mundo... A gente sabe que a tecnologia trouxe seus malefícios, mas trouxe também seus grandes benefícios. Tecnologia, conhecimento. Então, entender isso hoje e poder vivenciar isso de uma maneira prática é maravilhoso, assim. A gente vê que mudou de fato, né? Mudou, as intervenções, elas de fato mudaram. E Johanna, o que você poderia trazer como testemunho de ressignificações que você pôde viver, né? De situações que você... Poxa, isso aqui, Edvânia, estava já no final, já estava sem nenhuma expectativa ou esperança, e essa situação aqui foi modificada a partir desse acolhimento, e aí do papel da igreja, de fato, essa ressignificação. Quando a gente começou o projeto, a porta de entrada foram as crianças, né? Então, a gente recebia as crianças, tinham as crianças mais comprometidas, né? Nível 2, nível 3 de suporte, mas por ser criança, exigia um nível diferente, né? Da equipe. Até que a gente começou a se desafiar a receber os mais velhos. Então, hoje a gente recebe crianças, adolescentes e adultos. E a gente tem experiências, assim, de adolescentes e adultos que há anos não saíam de casa, né? Ou, por exemplo, os pais tentavam frequentar a igreja e diziam, a igreja desistiu da minha família, né? A igreja não sabe o que fazer para ajudar com o meu filho. E aí, assim, é muito rico, sabe, ver e vivenciar isso de perto. Então, hoje a gente tem adolescentes, inclusive, não só crianças e adultos também, nível 3 de suporte, que caminham pela igreja com a gente, né? Que sai e dialoga do jeitinho deles, né? Entre eles, com a equipe, o Ministério Infantil, os membros da igreja. E a gente sabe que isso não é da noite para o dia, né? Então, assim, é de fato um processo onde a gente vai se colocando não só tecnicamente, porque a gente precisa da parte técnica, né? Para saber como intervir, como manejar, apesar de não ser um ambiente clínico, por exemplo, né? Mas quando a gente coloca os princípios bíblicos e cristãos na prática também, né? Então, acho que você usou a palavra certa, esperança. Então, é de fato a gente se colocar no desafio prático, talvez muito imprevisível, a gente não sabe no que vai dar, mas porque a gente quer dar esperança a essas famílias, né? E isso faz toda a diferença. Muito bom. E como a gente pode começar, Johanna, um trabalho desses na igreja? Quais são as bases para a gente trazer para a igreja uma equipe, um grupo? Onde é que começa? Explica um pouquinho, traz para a gente um pouquinho aí. Normalmente, quando fazem essa pergunta, as pessoas se apegam a algo mais estrutural, né? Então, é importante, aí pensam na estrutura da igreja e tudo, ou pensam primeiro na parte técnica, que também é importante, né? Mas eu acredito que a gente precisa ir mais profundo primeiro, sabe? A gente precisa preparar o coração das pessoas que vão receber. Porque no processo de, vamos dizer assim, né, instaurar a inclusão no meio eclesiástico, a gente precisa abrir mão de alguns pressupostos. Então, aquilo que a gente acreditava ser correto na nossa experiência, na nossa vivência, às vezes a gente tem que abrir mão, né? Então, eu achava que amar pessoas cabia nessa caixinha aqui. E aí, a gente fala muito de flexibilidade cognitiva com eles, mas, na verdade, a nossa precisa ser trabalhada, né? Então, a gente precisa se propor a adaptar a nossa consciência, o nosso coração, e principalmente com os líderes da igreja, né?
Quando a gente tem essa consciência coletiva, o resto flui, sabe? Às vezes, eu já fui em algumas igrejas, por exemplo, que não tem estrutura nenhuma, mas todos estão muito dispostos. E aí alguns até ficam receosos, né? A gente não tem como fazer uma sala sensorial, por exemplo, né? Só a gente começou com uma caixinha de sapato, né? E nessa caixinha de sapato a gente tem alguns recursos sensoriais, então começa assim também. Às vezes aquela família, né? Aquela pessoa atípica, neurodivergente, só quer um pouquinho de atenção, né? E é legal a gente ver eles gostando de ir para a igreja, né? Então a gente escuta relatos, né, de pessoas dizendo: meu filho quase que desregula porque eu não chegava o horário de ir para a igreja. Então é tornar esse ambiente acolhedor primeiro e depois sim, né, partir para a estrutura, para a parte técnica e capacitação de forma geral. Muito bom. Dr. Flauber, a gente vê uma frase muito comum, né? E há uma discussão e uma divergência muito grande em se tratando do autismo, se é uma doença, se tem cura, como é que cura, onde é que a gente acha cura. E isso tem na igreja também, a gente vai entrar, essa é uma pauta também para a igreja. Mas explica isso, o autismo é uma doença? Primeiro, para responder, a gente tem que se colocar na figura de humildade em relação ao próprio Deus, né? Eu jamais poderia chegar aqui e dizer algo não tem cura ou algo não tem o que fazer. Não tenho esse poder. Nós somos apenas instrumentos. Mas nessa instrumentalidade que Deus nos dá, a partir do conhecimento, o que é que sabemos em relação ao autismo? Existe um tratamento. O tratamento na medicina, ele tende a ser mais objetivo quando encontramos uma lesão. Por exemplo, alguém que tem uma lesão cerebral, um tumor cerebral, e por conta disso faz uma crise epiléptica, opera-se aquele tumor. E aí tende a melhorar o quadro clínico. No autismo a gente não tem essa lesão, por isso que até mesmo os exames complementares, que algumas vezes se pede, tomografia, ressonância, eletroencefalograma, vem a frustração para as mães porque não vai dar a resposta. É considerado no grupo das condições médicas de transtorno. Transtorno é tudo aquilo que não tem uma lesão, uma explicação objetiva, clara, mas que a gente entende que foge do comportamento ou do desenvolvimento esperado. E aí, respondendo à pergunta, né, existe cura, não existe cura? Como eu disse, não somos nós, simples mortais, que vamos assumir essa definição. Olha, seu filho não tem cura, ou então seu filho tem cura, mas a gente pode dizer sim, há um caminho, há um tratamento, há possibilidades de melhora, e é justamente a partir de conhecimentos científicos que foram se desenvolvendo desde que se mudou a visão de algo que não tinha o que fazer, história da psicose, né, chamava até transtorno desintegrativo da infância, era algo caótico, não tinha o que fazer, para uma percepção médica de que há sim o que fazer. Mas existe a ansiedade. Um pai e uma mãe que vê um filho que não consegue falar, que não consegue interagir, que não consegue utilizar um brinquedo da forma esperada, ele quer uma resposta imediata. Se você dissesse, olha, tome tal medicamento que em 24 horas a criança melhora, como seria para um amigdalite, por exemplo, é claro que o pai e a mãe iria querer. E justamente esse tratamento, nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de dizer, existe realmente essa medicação que toma e resolve. Não existe. Mas há um conjunto de terapias em que algumas vezes se acrescenta medicamentos, onde a criança consegue evoluir. E aí eu sempre comparo muito com outras condições clínicas, como por exemplo o diabetes. Eu digo muito aos pais, olha, se seu filho recebesse um diagnóstico hoje de diabetes, iria ficar sem tratamento? Você iria querer tratar, mesmo sabendo que não existe uma cura. Ele vai precisar fazer o tratamento a vida toda, o cuidado com a alimentação, o uso da insulina, mas existe um caminho para que aquela criança possa viver de forma mais adaptada nos ambientes que ela frequenta. Da mesma forma o autismo. Então, o tratamento do autismo, ele depende de dois fatores que precisam existir na consulta, nos ambientes de terapias, dentro das famílias, nas escolas, e agora você trazendo nas igrejas, é a esperança e acolhimento. Né? A esperança e o acolhimento. E a gente esperar que, de fato, a inspiração divina traga para a ciência um maior conhecimento, seja a partir de um medicamento, de uma terapia mais específica, que possa
trazer uma resolução mais rápida dos sintomas. Mas se a gente compara ao longo do tempo, onde praticamente só existia a possibilidade de dopar crianças, para um estágio atual onde a gente evolui essas crianças, então saímos para uma proximidade maior com a esperança. É isso aí. E aí, Johanna, como é que isso se comporta dentro da igreja? Eu já ouvi relatos, eu nunca vi, mas eu já ouvi relatos, principalmente das igrejas mais, vamos dizer assim, mais neopentecostais, essas igrejas que não têm lá uma base tão sólida bíblica, e aí elas acabam trazendo expectativas diferentes para as famílias, não com o acolhimento correto, mas, né, em orações, enfim. E aí, me conta. É um desafio, né? Eu acho que talvez o maior desafio para as igrejas nesse aspecto seja como conversar, né, como acolher e até mencionar o que seria cura, né, para a igreja. A gente tem algumas igrejas que ficam nos extremos nesse aspecto, né? Há uma romantização, talvez uma alta expectativa, né, de que Deus vai curar, e a gente sabe, como, né, o doutor falou, que se Deus quiser, ele faz, né? E tem outras igrejas que vão para um âmbito mais, eu vou ser bem franca, assim, né? Talvez um pouco mais preconceituoso e espiritualizado, né? Até chegando a associar, por exemplo, o autismo à presença de demônios. Eu acredito que o equilíbrio envolve a responsabilidade, sabe? A humildade, como foi colocado aqui, mas também a responsabilidade. Saber que existem meios de graça que favorecem um tratamento correto, né? Uma evolução fidedigna, como já foi colocado aqui. E eu acredito que a real cura, na verdade, se dá através da experiência em grupo. E aí, novamente, não, eu não quero romantizar, mas quando a gente se propõe a vivenciar de perto algumas experiências com as famílias, a gente vê, por exemplo, como a gente já viu, uma criança aceitando comer em casa porque experimentou na igreja primeiro, sabe? Então, eu gosto de chamar de pequenas vitórias, eu acho mais realista, né? Ou, por exemplo, adolescentes mais agressivos que hoje caminham com a gente. Então, a gente consegue ver, como eu falei anteriormente, que não é um ambiente clínico, mas não deixa de ser um ambiente de generalização de aprendizados. E eu diria mais, eu acho que a igreja, ela vai para além do ambiente clínico. Porque Sim. quantas famílias não têm condições e nem têm o devido tratamento? E chega na igreja e você recebe o mínimo que seja, já é uma porção muito especial. Eu tenho um testemunho muito, muito bacana em relação ao meu início, né? Eu sou a mãe de Davi, que é autista. Hoje ele tem 9 anos de idade. E quando do diagnóstico de Davi, isso a gente vai, logicamente, falar muito sobre Davi aqui, trazer muitos exemplos, né? Porque é a nossa vivência. Mas eu quero me referir à igreja. E eu entendi que naquele momento era uma necessidade quase que unânime, porque nós recebemos o laudo, a gente fica desorientada, a gente vai tratar sobre essa sequência em outros momentos e tudo, mas quando eu cheguei na igreja, era algo tão novo para a igreja quanto para mim naquele momento. Isso há 6 anos atrás, né? Então, não havia o que ser feito. E eu me lembro que durante muitos, acho que 1 ano e meio, eu ficava do lado de fora, porque Davi não entrava nas salinhas, de forma nenhuma, não participava, e eu procurando entender o que estava acontecendo. Depois, logicamente, eu fui entender que era uma quantidade de estímulos, era as pessoas, era o toque, e aí fui identificando todas as dificuldades e deficiências que ele tinha naquela condição de ambiente. Mas, por vezes, eu chorava no banco do lado de fora, né? E não sabia o que fazer. Vinha para a igreja para não estar na igreja. Mais uma vez digo, não porque a igreja não quis. Pelo contrário, doutor Flauber, quando eu me propus, inclusive, a ser um agente nesse sentido, né? A igreja abraçou e deseja, tanto que até hoje, né? Os projetos, eles vão perdurando. Não é nada que acontece do dia para a noite. Mas, em resumo,
Na hora que eu disse, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não sei como fazer isso aqui tudo, ainda estava buscando lá, eu fui muito abraçada, mesmo sem conhecimento. E eu lembro que nós tivemos algumas intervenções muito, muito específicas, manejos que as pessoas nem sabiam que estavam fazendo os manejos devidos. E eu lembro da vez que Davi, por exemplo, comeu pipoca caritó, que foi aqui, foi na igreja, né? E aí, são exemplos que parecem muito bobo, mas era pipoca caritó, que ele nunca tinha colocado na boca. Então, para mim, foi uma grande vitória, né? Foi uma grande evolução. Então, tem esse ambiente, não é romantizando também, não, mas tem essa responsabilidade e eu acho que é um toque diferente. Eu acho que a igreja ela acaba tendo um toque diferente do ambiente de terapia, do ambiente médico, do ambiente escolar. A igreja ela vem mais como um alento, como um selo de que houve o acolhimento de fato, né? Uma porta aberta, né? E a gente vê assim que recomeços eles são vivenciados, né? Porque a gente vê familiares saindo de casa, fazendo novas amizades, né? Tendo um grupo de identificação. Então hoje a gente tem lá o Cuidando de Quem Cuida, né? Que é um grupo só para os pais, então os filhos ficam em casa, né? Ficam com alguém e ali eles têm um momento de se colocar, podem falar sobre a identidade deles, as expectativas deles. Então por isso que eu digo, sabe, assim, tem coisa que é técnica, tem coisa que não. Não custa muito da nossa parte, sabe? Basta a gente se colocar à disposição para cuidar da ferida, que não é fácil, é bem trabalhoso, né? Mas quando a gente se propõe, a esperança chega. É isso aí. Eu sou um entusiasta de que as duas coisas precisam andar juntas. Eu acho que é uma pirâmide linda que acontece. Se todo mundo faz a sua parte, há uma unidade no resultado, né? Há um objetivo final alcançado, de fato. Muito bom, muito bom. E eu queria falar aqui para vocês que nós, a partir dessa primeira edição, né, desse primeiro encontro, nós teremos um quadro muito especial com esses dois participantes aqui, que é Dr. Flauber Responde. Então, todo podcast do Dr. Flauber vai estar respondendo perguntas, né? Então, esse está sendo gravado, quem sabe os demais serão ao vivo e a gente vai estar aqui interagindo com o pessoal e ouvindo de vocês perguntas e Dr. Flauber responde. Então, tem uma pergunta aqui já programada, que vai a inauguração do quadro. De repente, vai ter lá uma vinheta, né, do senhor, o seu IA lá aparecendo. Então, quem sabe, daqui a pouco a gente vai ter isso. Deixa eu fazer a pergunta aqui que chegou, que a gente programou, na verdade, né? Quem pode diagnosticar o autismo? Existem exames para detectar o autismo? Meninos têm mais autismo do que meninas? Então, são 3 perguntas em uma só. Muito bom. E então, elas vamos lá. Resumem, né, algo bastante interessante, que ainda traz muita dúvida na sociedade, inclusive dentro do próprio meio médico. Quem pode diagnosticar o autismo? Teoricamente, são os profissionais que lidam diretamente com as crianças. E aí, aqueles que têm uma interação mais intensa com o público infantil e um conhecimento maior, até pela própria formação, sobre o desenvolvimento infantil, porque, na verdade, se a gente fosse resumir, o autismo é uma dificuldade da criança atingir os marcos esperados do desenvolvimento. Então, os profissionais que têm mais conhecimento e lidam com essas informações na sua formação são, primeiramente, o pediatra, o neurologista infantil, o psiquiatra infantil. São os profissionais que lidam mais. Mas aí você pode perguntar, eu moro em uma região extremamente distante, não tenho um pediatra, muito menos um neurologista infantil, psiquiatra infantil, são profissionais difíceis de encontrar, mas tem um médico da atenção básica que me atende ou escuta as minhas dores acerca do meu filho ou da minha filha e ele fez um laudo. Esse laudo tem serventia ou não tem? Tem, é um laudo. Aquele médico se responsabilizou. Uhum. Então,
A medicina pode fazer o diagnóstico, mas, e aí é onde entra a segunda pergunta, quais critérios vai utilizar? Será que é o achismo? Eu acho que tem. Ou está com a carinha de autismo? Ou o contrário, não tem cara de autismo. Ainda a gente ouve muito isso, né? Em ambientes, a perícia médica, em ambientes da própria atenção básica, com outros profissionais médicos que não lidam diariamente com a questão, tem ainda essa percepção, não tem que ter a cara do autismo. E não existe essa face ou essa estigma que você vê a criança e já define que ela é autista. Isso irrita a gente. Nem tem cara. Às vezes as pessoas acham que estão consolando a gente. Por favor, não digam isso. Ele nem tem carinha. Não digam, gente. Ele é. Tá tudo certo. Ele é e tá tudo certo. Né? Isso causa uma ferida, né? E uma dúvida. Meu Deus. Será que sou eu que estou querendo colocar o diagnóstico do meu filho, né? Muitas mães e pais ficam com esse peso depois desse comentário. Mas é bem interessante. É preciso que haja critérios, não é qualquer diagnóstico. E esses critérios não se fundamentam em exames complementares. O eletroencefalograma, algumas vezes é solicitado. Crianças que têm crise convulsiva associado, precisa solicitar. A ressonância magnética, quando a gente detecta, por exemplo, a suspeita de alguma doença genética, esclerose tuberosa, é um bom exame a ser solicitado porque os sintomas se parecem muito. Mas, a rigor, o diagnóstico ele é feito com base em critérios. Esses critérios são internacionais, estão contidos no Manual Estatístico Americano das Doenças Mentais ou dos Transtornos Mentais, chamado DSM-5, e que se baseia naquilo que é falado pelos pais, em relato da escola. E é bem interessante que 62% dos diagnósticos são feitos realmente pela percepção do pai ou da escola. Apenas 2% dos diagnósticos no nosso país é feito com base em percepção de profissionais médicos. O que é que isso quer dizer? Que a gente precisa treinar cada vez mais os médicos do país sobre o tema, que tem se tornado uma preocupação mundial, porque a estatística tem aumentado vertiginosamente. Saímos do 2010 de 1 para cada 125 crianças, hoje, em 15 anos depois, 1 para cada 31 crianças. E a última pergunta, só me repete. Meninos e meninas, né? Boa pergunta também. Realmente, a proporção é maior em meninos, de 4 para 1. Então, de cada 5 crianças que a gente atende com autismo, a tendência é que 4 sejam meninos e 1 seja menina. Mas aí há um ponto que precisa também ser falado. As meninas, a maior parte, o diagnóstico é nível 1 de suporte. E em menino, o diagnóstico ele é mais difícil de ser feito devido a um fenômeno que as meninas apresentam mais do que os meninos, que é a camuflagem social. A menina ela vai se tornando cada vez mais tímida, às vezes até força uma interação para evitar que se descubra que ela está passando por alguma angústia e muitas vezes mascara os sintomas. Então, é hoje a estatística baseada nos diagnósticos, mas à medida em que a ciência vai avançando, os médicos vão entendendo melhor as manifestações também nas meninas, é possível que esse diagnóstico possa também aumentar no público feminino. Eu não conhecia esse fatorzinho aí de camuflagem, não. Olha aí, aprendendo. Eu sei que eu vou aprender muito aqui. E, Ohana, o que você pode falar para as famílias atípicas que receberam um laudo agora, recentemente, como psicóloga e também como alguém que tem uma perspectiva de fé, né? O que essa família pode procurar? A gente sabe que é um momento extremamente delicado, né? E a gente tem buscado alternativas para que isso se torne um pouco mais leve. Particularmente, foi muito doloroso a maneira como eu recebi o diagnóstico e como eu tive que vivenciar isso. Então, o que a gente poderia fazer ou falar para essas famílias nesse momento? Às vezes a gente se enche de boas intenções, né, nesse momento. E eu tenho aprendido assim na prática, sabe, com essas famílias que boa intenção não pode ser maior do que o exercício do direito do outro, né? Então, o que é que eu tô querendo dizer? É direito do outro sofrer, é direito do outro passar pelo luto. E às vezes não só nessa perda, né, do filho
ideal, para o filho real, mas às vezes as perdas concretas mesmo, a gente, de forma intencionada, né, diz, é feita a vontade de Deus, é tudo o propósito do Senhor. E aí tem uma frase, assim, que eu gostaria que as famílias refletissem, sabe? Que a igreja fala muito, né? Deus só lhe dá aquilo que você pode suportar. E no fundo isso é uma verdade, mas para as famílias atípicas é muito pesado ouvir isso, porque parece que o filho é um fardo que o Senhor está dando, né? Ou um castigo, enfim, isso só reforça esses estigmas, né? Esses estereótipos. Então, o meu conselho às famílias em si, né, que estão recebendo o diagnóstico é, de fato, se permitir passar por esse sofrimento. Não é pecado, sabe, se lamentar, não tem nada de errado biblicamente em se colocar, não é à toa que a gente tem um livro chamado Lamentações, né, então a gente pode se colocar e é importante treinar, pedir ajuda, sabe, falo como psicóloga, mas também nessa vivência na igreja, né, alguns pais de fato são curados, não pelo diagnóstico, mas pela sua ferida, de fato, de dizer assim, eu preciso vivenciar esse luto de verdade, quando eles dizem eu preciso de ajuda, né? Então, é um primeiro passo que pode ser dado por parte das famílias, e eu acho que por parte da igreja, de fato, se colocar no lugar de escuta ativa, sabe? Dizer assim, eu acho que a minha boa intenção é, de fato, parar e ouvir, né? Talvez diminuir essa intenção mais prática, inicial, deixar isso para depois e começar com a escuta ativa, né? De se colocar ali como um lugar de aconchego e compaixão. Muito bom. E também, para informação dos senhores e senhoras e todos aqueles que estão ouvindo o podcast, a dona Johanna também estará nos nossos podcasts, todos os episódios, também trazendo essa porção. Dr. Flauber responde e a Johanna traz a porção de fé. Então, vai ser algo que vai se complementar. Todos os nossos episódios, terão esse equilíbrio, né, trazendo essas duas visões que eu entendo que se complementam de maneira muito forte. Até porque eu digo isso de maneira como testemunho mesmo. Né? Como a fé fez a diferença em todo o processo que eu vivo até hoje. Com Davi, com todos os desafios que temos com mãe atípica, família atípica na minha casa, né? Muito bom. E eu queria agora, já indo para o nosso finalzinho, a gente vai ter, antes de vocês darem uma fala final, Dr. Flauber e Johanna, nós teremos um sorteio. Na verdade, teremos 2 sorteios e aí vocês vão acompanhar no meu Instagram o sorteio de 2 canecas, né? Nós temos aqui, essas canecas, elas foram feitas exclusivamente para esse podcast e elas estão feitas há muito tempo, inclusive, né? Nasceu há pouco tempo o projeto, mas elas estão confeccionadas há muito tempo. Nós vamos sortear 2 dessas canecas. A ordem do sorteio, como acontecerá, nós vamos estar publicando lá no Instagram, tá certo? E aí a gente vai fazer sorteio. É só interessante de falar que tem todo o significado, tá? A caneca, ela tem meu nome aqui porque a gente segue essa causa. E aqui, se você observar, é um símbolo de um peixe. E esse peixe simboliza o cristianismo, né? Porém, se você colocar a caneca de lado, eu não vou colocar, porque tem água. E se você colocar a caneca de lado, vai ter o símbolo do autismo e a predominância das cores do autismo. Então, é exatamente o que simboliza esse momento, né? Esse podcast. O autismo, mas também a esperança da palavra que Cristo nos deixou. Então, é muito nesse sentido. Quero já deixar aí uma fala final para Dr. Flauber, para Johanna. Quero que vocês tragam aqui uma mensagem do que vocês quiserem, deixar aí no coração de vocês, Deus colocar no coração de vocês. Tragam uma palavra para o público, de forma geral. Tem uma câmera aí que vocês olham e, enfim, que vocês possam ser usados nesse momento. Dr. Flauber, por favor, pode começar. Muito bonita a caneca e tem aqui o peixe. E lembrando de que Cristo quer que nós sejamos pescadores de homens. E aqui as crianças
também fazem parte dessa humanidade, e dentre elas as crianças com autismo, que a gente possa pescá-las, trazer para junto de nós, das igrejas, das escolas, das próprias famílias, porque um aperto de mão, um abraço, ouvir o que a criança tem a dizer, né, é extremamente terapêutico. Ou seja, traz, não, a gente não pode dizer aqui uma cura, mas traz uma melhora. A criança que é ouvida, que é abraçada, mesmo naquele momento de dor, naquele momento de crise, que muitas vezes assusta tanto os pais ou as pessoas que cuidam delas, é na verdade uma forma dela tentar se expressar para um corpo que não está conseguindo controlar as suas emoções. Então que vejamos como peixinhos inocentes que precisam ser pescados por nós. A partir da ciência, tudo bem, mas sobretudo a partir dessa espiritualidade, que construamos um mundo melhor a partir disso. Obrigada, muito obrigada. Johanna? Fiquei pensando aqui, e eu lembrei de Pedro, né? Personagem bíblico. Ele é muito conhecido pela sua intensidade, né? Pela sua impulsividade. E quem sabe, né? Pedro era neurodivergente, a gente não tem como saber. Verdade. Não vamos acrescentar isso, não. Vamos deixar para reflexão. Mas Pedro nos ensina um ímpeto diferente naquilo que a gente tem paixão por fazer, né? Como reflexo do próprio Cristo, Pedro ia ali, defendia e questionava e tinha uma intencionalidade que lutava contra inverdades. Então, acho que o nosso papel é esse, né? Como sociedade, como igreja. Se propor de forma intencional, mas não romantizada, né? A trazer verdades bíblicas e equilibradas que, no fundo, vão trazer esse conforto, né? Esse alento, para que as famílias possam continuar sendo acolhidas e continuar a crescer em Cristo Jesus, né? Com esse povo aí da igreja, tomando isso sim como verdade. Muito bom, que lindo. Muitíssimo obrigada a vocês por estarem aqui. Que momento enriquecedor, como vocês acrescentam na minha vida enquanto mãe atípica. Eu não gosto muito desse lugar de mãe atípica. Eu não gosto de estar numa posição vitimizada. Eu acho que a gente tem que viver a dor, tem que viver o sofrimento, isso é fato. Mas somos, né? Vivemos uma comunidade diferente. Então, queremos acolher essa comunidade. E esse lugar é um lugar também de acolhimento, de conhecimento. E vocês se propuseram com tanto carinho a estar aqui. Então, meu muito obrigada. Quero também fazer aqui menção de toda a equipe aqui do estúdio, né? Nós estamos na TV IBS, aqui no Catolé. Então, assim, os meninos, Samuel, Isaac, João, toda a equipe. Estamos com uma equipe aqui de bastidores bem grande hoje, né? Pessoas estão nos prestigiando. Está a Carla aqui com a gente, Sueli, a mãe de Johanna, que veio de João Pessoa, minha filha, João, Isaac. Então, todo mundo, nosso muito obrigada. Jean e Estherzinha, Tonton está aqui também. Então, estamos todos aqui para esse projeto, para a inauguração desse projeto oficialmente. Estamos muito felizes mesmo. E finalizando esse momento tão especial, quero lembrar que a consciência gera conhecimento, mas o amor gera inclusão. E é com essa frase que eu quero deixar esse final de podcast. Vamos, de fato, amar, não o autismo, nós vamos amar as pessoas que têm autismo. Vamos trazer para esse acolhimento. E eu tenho certeza que nós vamos viver tempos e momentos muito especiais. Que seja para isso esse podcast, que seja para esse momento, que seja para uma visão diferente. Que as pessoas possam ouvir lições como essas que nós ouvimos, histórias que nós ouvimos aqui, e elas possam se conscientizar do que de fato é viver essa fase, essa vivência de fato com uma criança autista, ou adulto ou adolescente. Então nós queremos agradecer, eu estou muito feliz, já falei isso aqui, da minha alegria de estarmos inaugurando oficialmente esse espaço, né? Já agradecemos e quero dizer que esse espaço vai de fato contribuir e que nós, enquanto estivermos aqui também, tenhamos um coração ensinável para que nós venhamos a aprender. Quero
com toda certeza, ter cada um de vocês aqui conosco e fazendo parte dessa vivência e desse momento que vai ser muito especial. Em breve, nós passaremos, através das redes sociais, todo o cronograma de dias e horários que estarão passando os demais episódios. Mas é só o começo de uma jornada muito linda. E eu quero ter cada um de vocês aqui conosco. Que Deus abençoe e até a próxima.